E aí, pessoal, tudo certo? Como estão todos? Espero que esteja todo mundo bem para mais uma aula de matemática que eu tenho certeza que é a disciplina que vocês mais gostam, tá certo? E como na nossa aula 1 a gente não concluiu tudo, então hoje a nossa aula 2 é para fechar essa parte introdutória em relação a expoentes, beleza? Então vamos lá. Hoje, antes de mais nada, vocês viram que eu gosto de trazer uma frase. Então, vamos pensar juntos da seguinte maneira. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Mário Sérgio Cortella, um professor muito bom. E para que trazer isso? Pessoal, o que é errado continua sendo errado mesmo que todo mundo faça, certo? Então, se o colega diz assim, não estuda matemática, tá errado. Porque muita gente não estuda, mas você estuda, você vai aprender, beleza? Então, não desiste, bota o cérebro lá para funcionar, toma conta dele e a gente vai seguir em diante, beleza? Então, como eu sei que vocês já estão extremamente ansiosos para fazer nossas continhas de hoje, então, simbora! Pronto. Para a gente começar, o título vem expoentes negativos. A gente já viu que expoente é aquele termo que fica em cima, né, na nossa potenciação. Só que hoje, o nosso detalhe vai ser na característica do expoente negativo. Então, se eu tenho aqui, no exemplo aqui no quadro, eu tenho minha forma geral. Aí você pode olhar para isso aqui, ver números e letras e dizer, não, Jefferson, pelo amor de Deus, o que é isso? Relaxa o coração e vem comigo aqui. Tenho certeza que você já viu, certo? Em algum momento, exemplos dessa situação aqui. Que a gente viu aula passada, né? Que aqui eu tenho 2 elevado à terceira potência. Como resolver? Aqui, meu 2 vai ser repetido 3 vezes, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tranquilo, nossa basezinha, nosso expoente, nossa potência, que é o nosso resultado. Mas, se a situação vem 2 elevado a menos 3. Poxa, professor, e agora? Já que aqui eu tenho o expoente menos 3, como é que eu vou repetir minha base menos 3 vezes? Não tem como. Então, nosso primeiro detalhe de hoje é justamente essa transformação. Como resolver uma potência quando meu expoente é negativo? Aqui no slide tem o seguinte, eu tenho A elevado a menos N igual a 1 sobre N. O que é isso? Calma, relaxa o coração que a gente vai entender. Nosso A, aqui, eu coloquei o exemplo no 2, tá certo? Esse A é nossa base. E aqui eu tenho o expoente negativo. Olha a modificação que aconteceu aqui. Apareceu uma fração e nossa potência, que estava com o expoente negativo, ela veio para o denominador dessa fração e o expoente ficou positivo. Como assim? Vamos lá, pega a ideia aqui comigo. Seguindo a ideia que está escrito ali, eu tenho A elevado a N igual a 1 sobre menos N, A elevado a N. O que é isso aqui? Esse A elevado a menos N é nossa potência aqui. 2 elevado a menos 3, onde esse A é a nossa base. Esse A é a nossa base, que é o 2, e o N está aqui, é nosso expoente menos 3. Então,
pega essa estruturazinha aqui e faz só a troca. Então, ó, vou jogar minha fração. 1 sobre... Ó, o A eu vou repetir, que é o 2. Aqui. E o meu expoente 3, que está negativo, quando ele vier para cá, ele vem positivo. Beleza? Então, ó, 2 elevado a menos 3 ficou... Eu consegui montar a minha fração com 1 como denominador, como numerador, quer dizer, e o 2 elevado a 3 no denominador. Beleza? E agora a gente resolve normal, de maneira bem simples. 1 está sozinho na parte de cima, eu vou repetir. E minha potênciazinha aqui de denominador é 2 a terceira, que a gente viu que é quanto? 8. Pronto. Então, ó, 2 a terceira positivo deu 8 como resposta. 2 elevado a menos 3 deu 1 sobre 8 como resposta. E agora eu vou afirmar uma coisinha para vocês, que 8 e 1 sobre 8 são termos inversos. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual o inverso e o oposto do número 5? Será que eu estou perguntando a mesma coisa? Vamos entender isso daqui. Ó. Eu vou escrever aqui nosso número alvo da pergunta, que foi o número 5, tá certo? Quando eu falo inverso e oposto, pode parecer a mesma coisa, mas matematicamente não são a mesma coisa, tá certo? Então, ó, o número 5 aqui, vocês estão vendo que ele está positivo, tá certo? Quando eu pergunto o oposto do número 5, eu venho aqui e escrevo menos 5. Esse menos 5 é meu oposto. Percebam que o número é o mesmo, só que ele trocou de quê? De sinal. O valor inicial era 5 positivo e o oposto passou a ser 5 negativo. Beleza? Agora, quando eu pergunto qual o inverso do número 5, olha a palavrinha inverso, eu preciso inverter alguma coisa. Poxa, professor, eu vou inverter o quê? A gente sabe que todo número natural, mesmo que ele não mostre, a gente sabe que ele pode ser escrito na forma de fração, que é 5 sobre 1, porque todo número que não mostra seu denominador tem 1 na parte de baixo, tá certo? Então, se o número 5 normal, ele pode ser escrito 5 sobre 1, como seria o inverso desse número 5 sobre 1? Inverter, trocar as posições. Então, ó, 5 sobre 1 vira 1 sobre 5. Então, dessa maneira, eu acabei de encontrar o inverso do número 5. Beleza? Então, aqui, menos 5 é oposto. E 1 sobre 5 é o inverso. E para que eu falei isso? Para mostrar a vocês que o que a gente causa no número quando mostra seu expoente negativo é basicamente o inverso da potenciação normal. Então vamos lá. Ó, seguindo adiante, a gente tem o seguinte, 2 exemplozinhos básicos para a gente resolver aqui e aplicar o que a gente viu. Beleza? Então, vamos para cá.
Exemplo número 1. 3 elevado a menos 2. Mesmo processo. Qual é a regrinha aqui? Lembra que expoente negativo representa o inverso do número. Beleza? Então, ó. Professor, vou inverter o quê? Não esquece do detalhe. Todo número que não apresenta denominador tem 1 na parte de baixo. Então, ó, vamos pagar o preço. Como assim pagar o preço? Se eu vou inverter minha fração, qual é o preço? Vamos lá. Vou inverter aqui a fração, ó. 1 é denominador, tá embaixo, vai para cima. Minha potência é numerador. Numerador vai para baixo. Pega a visão agora nesse detalhe. O expoente que era menos 2 passa a ser 2. Então, ó, qual foi o preço da inversão? A troca do sinal do expoente. E agora, quando a gente deixa a nossa potência com expoente positivo, a gente volta a resolver da maneira simples, da que a gente já conhece. Aqui, ó, 1 sobre 3 elevado ao expoente 2, a gente sabe que dá 9. Então, ó, nosso valor de 3 elevado a menos 2 é 1/9, 1 sobre 9. Tranquilo? Então, ó, professor, o senhor respondeu fácil e vai deixar para a gente o difícil. Não, vou responder o mais difícil com vocês também. Ó, 2 quintos, 2 sobre 5, elevado a menos 3. Poxa, professor, eu odeio fração. Não chora. Calma o coração e vamos aqui, ó. Expoente negativo. Qual é o preço? Inverter para deixar ele positivo? Segue a regra. Inverte e paga o preço. 2 sobre 5, inverte, 5 sobre 2. Quando eu faço a inversão, quem troca também? O sinal do expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Prontinho. Agora eu vou resolver minha potência da maneira comum. Detalhe que minha base, que é fracionária, está entre parênteses. Em que isso muda? Esse expoente 3, ele vai servir tanto para o número 5 quanto para o número 2. Tá certo? Então, ó, 5 elevado à terceira, a gente sabe aqui, ó, só relembrando, é repetir o 5 3 vezes e multiplicá-los, tá certo? Que a gente sabe que vai dar 125. Então, eu vou vir para cá e vou ter numerador igual a 125. E denominador, mesmo processo, 2 à terceira, que a gente já viu que dá 8. Pronto. E foi. Tá certo? Então, ó, resumindo, expoente negativo causa a inversão do número. Depois que você inverte, o expoente fica positivo e você resolve a potência de maneira normal, simples, que você já conhece. Tá certo? Próximo passo. Vamos lá. Ó, nesse próximo passo, aqui, tem o título de propriedades. Antes de mais nada, o que são propriedades? São regularidades. Traduzindo, são coisas que sempre acontecem. Então, como eu sei que aquilo sempre vai acontecer, eu determino aquilo, eu chamo aquele acontecimento de propriedade. Tá certo? A primeira propriedade é o caminho de volta do que a gente estava fazendo. Ó. No que está escrito aqui, eu sempre vou trazer isso aqui de maneira numérica para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então, ó, primeira propriedade, eu vou exemplificar com 1 sobre 4 elevado a menos 2.
Ah, professor, agora deu errado porque tá no denominador. Calma. Calma, por quê? Vê. Lembra que o expoente, quando está na parte de baixo, ele já sofreu o efeito da inversão no caminho de ida? Então agora a gente vai fazer o caminho de volta. Ó, se ele está na parte de baixo, está como denominador com expoente negativo, é porque se eu fizer o caminho de volta, ele passa a ter o expoente positivo. Então, ó, vou inverter de novo. Ó, denominador joga para cima. E numerador joga para baixo. Lembra qual é o preço? Toda vez que eu inverter, o expoente paga o preço, que é a troca de sinal. Ah, professor, está diferente da propriedade, porque na propriedade a resposta não tem uma fração. E não precisa mesmo, por quê? Lembra que todo denominador 1 não vai fazer efeito nenhum na fração, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, ó, eu já posso fazer aqui, deixa ele descansar, manda ele para casa. E quem sobra? 4 elevado ao quadrado. Então, mostrou caminho de ida e agora o caminho de volta, o retorno da propriedade. Tá certo? Segunda propriedade. Lembrando, tudo que está ali com letra, eu vou mostrar para vocês aqui com números, tá certo? Então, ó. Do jeito que está aqui, poxa, professor, agora complicou, porque eu tenho uma fração, expoente negativo em cima e embaixo. Lembra, inverter eu pago o preço. Aqui, ó, só que agora eu tenho o expoente em cima e embaixo. Então, os dois vão pagar o preço da inversão. Então, ó, 2 elevado a menos 3 sobre 4 elevado a menos 5. Inverte. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ó, 4 elevado à quinta, inverte e troca o sinal. Ó, menos 5, ficou 5 positivo. Sobre quem? Quem está em cima vai para baixo. Pronto. E aqui a gente resolve normal a nossa potência. Tá certo? Então, ó, a propriedade 2 é isso. Se você tem uma fração com dois expoentes negativos, você faz a inversão para deixar os dois positivos. Tranquilo? E a nossa terceira e última propriedade é o seguinte. Dois termos, que eu vou colocar aqui o 2 sobre 3, elevado a um expoente negativo. Professor, qual é a diferença aí? A diferença aqui é só a presença dos parênteses, que a gente sabe que, pelo exemplo anterior, ele coloca esse expoente menos 2 para os dois termos, o numerador e o denominador. Então, ó, olha aqui, ó, inverter, expoente negativo, inverte. 2 sobre 3 vira 3 sobre 2. Quem paga o preço da inversão? O expoente. Era negativo, fica positivo. E como está entre parênteses, eu sei que esse expoente serve para o numerador e denominador. Então, ó, 2 para o 3 e 2 para o 2. Quando eu faço essa transformação, que deixa os meus dois termos positivos, a potência segue tranquilamente para o que a gente já sabe fazer. Beleza? Então vamos lá? Pronto. Para a gente não ficar só em exemplos, eu trouxe uma atividade de aplicação aqui, ó, que é o nosso resumão. A gente vai, em uma questão, resumir tudo que a gente viu até agora. Vamos lá? Tá assim. Qual dos resultados a seguir é solução da potência 10 elevado a menos 6? Antes de mais nada,
todo cuidado é pouco numa questão de alternativa. Para a gente não deixar a ânsia, que a gente quer, eita, eu quero acertar muito rápido. Calma. Né? Vai com calma, vai na fé, que a gente resolve. Ó, o que a gente tem? Nosso mistério da questão é 10 a menos 6. Sabe o que é que você vai dizer? Professor, passe alguma coisa mais difícil que isso aí, não tem graça. Porque você já se ligou que o expoente aqui, ó, é negativo. E se o expoente é negativo, você vai inverter. E se você já viu que não aparece denominador, você sabe que é o denominador 1. Ah, professor, inverta logo isso. Tá bom, eu sei. Ó. Qual é o preço? O preço da inversão? Troca de sinal do expoente. Era negativo, ficou positivo. Ah, professor, isso aqui ainda não bate com nenhuma alternativa. Vamos lá. A gente sabe que se a gente for tentar resolver aqui a potência de 10 na parte de baixo, não vai precisar fazer conta, porque você já aprendeu isso comigo, certo? Então, ó, 10 elevado à sexta, é só tu colocar o número 1 e repetir aqui ao lado dele, ó, 6 zeros. Então, é 1 dividido por 1 milhão. Professor, não sei dividir, tenho dificuldade. E agora? Nem precisa. Porque dividir por 10, por 100, por 1000, bizuzinho fácil, sem fazer conta. Ó, quem é o número que está sendo dividido? 1. Vou colocar ele aqui. Dividir por 10, 100, 1000, múltiplos de 10, não precisa fazer cálculo, é só mexer com a vírgula, certo? Sim, professor, não tem vírgula aqui. Tem. Todo número, mesmo que ele não mostre, ele tem uma vírgula lá no finalzinho dele que fica meio que invisível. Tá aqui, ó. Quantos zeros tem na minha divisão? 6. Então eu vou fazer minha vírgula andar 6 casas. E o segredo é agora. Essa vírgula vai pular 6 casinhas para a esquerda ou para a direita? Se eu estou fazendo uma divisão para a esquerda. Beleza? Então, ó, não tem para onde andar, então aquele segredinho que eu posso completar com zeros aqui, ó. E vou ver onde minha vírgula vai parar, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Divisão feita sem armar e sem pegar calculadora, viu que eu sei que vocês não pegaram. Então, ó, 0,0000001. Que alternativa? Nossa alternativa, letra E, de exato. Tranquilo? Então, com isso, com esse resultado, com essa resolução, a gente faz aqui, eu trago para vocês o nosso resumão, tá certo? Para a gente relembrar e fazer o fechamento. Então, ó, pega a visão, tá certo? Pega essa visão. Elementos da potenciação: base, expoente e potência. Base de baixo, expoente o de cima e a potência é o nosso resultado. Função do expoente. Aquele númerozinho de cima serve para quê? Serve para quê? Ó, indicar quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Ó, base 1. Quando a base é 1, precisa se esquentar? Não, porque toda resposta é número 1. Beleza? Se o expoente for 1, não tem estresse, porque o resultado é a própria base. Repetiu a base, acabou. Base 0, resultado sempre 0. Expoente 0, resultado sempre 1. Beleza? E para a gente fechar, base negativa, ó, elevada ao expoente par, vai fazer joguinho de sinal? Não, porque tu sabe que o resultado é positivo, que a gente já viu. E se a base for negativa, mas ela estiver elevada ao expoente ímpar, joguinho? Não, porque teu resultado é negativo. E se o expoente for negativo, representa o inverso da base. Beleza? Então, ó,
Fechamos propriedades iniciais. Para vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!